Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor, espíritos perfeitos. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, quando Deus decide dar um entendimento, não tem jeito. A gente entende, tudo é perfeito, tudo se encaixa, mas infelizmente tem aqueles que Deus decidiu não dar um entendimento. Então eles escutam uma mensagem da graça e entra por aqui, sai por aqui, porque eles foram programados, foram determinados para não terem o entendimento, pelo menos por enquanto. Então eles continuam acreditando no Satanás, nos demônios, em perder a salvação, nesse movimento aí criado pela religião, continua sendo dizimista. Sabemos que dízimo foi para Israel, está lá em Malaquias 1:1. Então Deus decidiu não dar um entendimento, e quem sou eu, quem é você para forçar nem ficar estressado com essas pessoas? Efésios 1:17 e 18, o próprio Deus diz, Paulo diz a Deus orando, oro para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então o entendimento é de Deus. O não entendimento, essas pessoas que às vezes até me ofendem, nos ofendem, esse entendimento, essa cegueira espiritual também é de Deus. Tudo é dele. Deus não é a favor da unanimidade, todos estão obedecendo a Deus. O tema da mensagem de hoje, querido, é esse aqui, ó. Efésios 2:8 é salvação da mente. A Bíblia não fala de salvação do espírito. Incrível, né? É muito interessante isso. Como a religião enfeitiça os eleitos de Deus. Nós passamos décadas ouvindo tantas mentiras e essas mentiras passam a ser verdades. Salvação na Bíblia sempre foi e é salvação da mente. Nunca do espírito. Eu tenho uma mensagem que eu gravei alguns meses atrás que tem esse título: Salvação na Bíblia, salvação da mente, nunca do espírito. Inclusive a mensagem de hoje, que é Efésios 2:8, que eu tenho visto pregadores da graça dizendo que Efésios 2:8 está se referindo à salvação do espírito. Meu querido, o espírito nunca esteve em estado de salvação ou condenação. O espírito sempre existiu e ele é eterno. É errado dizer que fomos salvos. Salvos de quê? Condenados a quê? Quando Marcos 16:16, Jesus diz, ide por todo o mundo, sabemos que esse mundo é Israel. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Esse evangelho foi dado a Pedro e a Paulo, está lá em Gálatas 2:7. O da circuncisão a Pedro, para dizer que Jesus Cristo era o Senhor, era o Messias a quem os profetas profetizaram, e o evangelho da incircuncisão a Paulo, aos gentios, o evangelho da fé, do Espírito, da graça de Deus. Então, quando Marcos 16:16 diz que quem crê será salvo, salvo da grande tribulação do ano 70. E quem não crê, eleitos, serão condenados. Condenados a quê? A grande tribulação do ano 70. Efésios 2:8, a gente vai ler, também está se referindo à mente. Não existe salvação do espírito. Isso nos dá paz, nos dá tranquilidade, nos dá conforto, porque o Espírito, a gente vai ver dessa mensagem, ele nunca esteve em estado de salvação ou condenação. O Espírito que está em você, ele sempre existiu. Ele é eterno. O seu corpo vira pó, volta para a terra, para a sepultura, para o inferno. Sabemos que inferno significa sepultura. E o Espírito, só eleito tem Espírito. O Espírito volta, retorna para a casa do nosso Pai, onde já estivemos, e vamos retornar, e dessa vez com um corpo glorioso igual ao dele, Filipenses 3:21. Vamos ver aqui o texto, Efésios 2:8, ó. Porque pela graça, é um dom de Deus, ele decidiu dar um entendimento, salvar a mente. Ele, pela graça, sois salvos, por meio da fé. Você percebe que fé e mente tem tudo a ver um com o outro? Você tem fé, você está o quê? Está forçando o quê? Está estimulando o quê? A sua mente. Fé e mente, tudo a ver. A alma, a massa encefálica, essa massa encefálica aqui, ó, os 76 bilhões de neurônios, que correspondem o quê? A alma, a mente. Então, ó, por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem de mim, não vem de você. É dom de Deus.
Percebe que existe semelhança com relação a Efésios 2:8 e Efésios 1:17 e 18, que Paulo diz: oro para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, Paulo estava diante de uns eleitos ali, ele pregou o evangelho e a oração dele foi essa: oro para que Deus salve a mente de vocês, para que Deus dê o entendimento de vocês. Ou seja, o entendimento é de Deus. O não entendimento, a cegueira espiritual desses irmãos abençoados aí que estão no sistema religioso, que às vezes até nos ofendem bastante, essa cegueira espiritual também é de Deus. Eu tenho dito aqui que Deus não é a favor da unanimidade, todos estão obedecendo a Deus. Então Efésios 2:8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, mente, entendimento, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só o que diz Hebreus 2:14, que esse versículo, abriu muito o meu entendimento. Olha só o que diz Hebreus 2:14, olha o que Paulo diz. E, visto como os filhos, nós, participam de carne e sangue, também ele, Deus, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha. Veja aí que o verbo está no passado, porque Paulo está em Hebreus. Está dizendo os hebreus, ou seja, depois da cruz. Por isso que não tinha o império da morte, isto é, o diabo. No começo do meu ministério, eu acreditava que esse diabo aí era literalmente um ser espiritual, mas que ele foi aniquilado na cruz. Queridos, como é que o diabo pode ser aniquilado na cruz se esse ser nunca existiu? Você pode aniquilar o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Não. Por quê? Nunca existiram. Então quem é esse diabo? Para que, pela morte dele na cruz, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o pecado, a lei, o diabo. Então esse diabo aí nada mais é do que o pecado e a lei. Eu tenho mensagens que falam isso, sobre a lei do Torá, que eram 613 leis. Eram 365 leis dizendo: você deve fazer isso, você deve, e 248 você não pode. Então eram 613 leis dizendo o que você pode e o que você deve e o que você não pode. Era um fardo muito pesado para os judeus. Era tão pesado que em 1 João 8, João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? Os judeus. Eram 613 leis. Se algum judeu dissesse que não tinha pecado, que não tinha transgredido uma das 613 leis, João está dizendo é mentiroso. Mas aí o sistema religioso traz para o futuro: olha, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Não existe mais pecado. Pecado era transgressão de lei, está lá em 1 João 3:4, Romanos 5:8, Paulo diz: quando ainda éramos pecadores. Zacarias 3:9, Deus diz: removerei o pecado desta terra num único dia, na cruz. Quando esse dia vai chegando, João 1:29, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É um absurdo quando os eleitos de Deus entendem que ele é pecador. Ele está indo para antes da cruz. Por quê? Porque ele se vê em carne. Então, quando a pessoa se vê em carne, acredita que é pecador. Mas quando você se vê como Deus te vê em espírito, aí você diz: eu sou perfeito. Porque Deus não nos vê em carne, Ele nos vê em espírito. E em espírito somos perfeitos nele. Então, Hebreus 2:14, e visto como os filhos, nós somos espíritos. E nós, participamos de carne e sangue. E Ele também, Deus Espírito, participou também de carne e sangue, na forma de quê? De Jesus de Nazaré, para que, pela morte, destruísse, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, a lei, o pecado, o diabo. É maravilhoso esse versículo quando se lê com entendimento, meu querido. Olha só o que diz aqui, Eclesiastes 12:7. Que na minha opinião é o texto áureo da Bíblia. O sistema religioso diz que o texto áureo tem até camisa, né? João 3,16. É uma mentira. João 3,16 é uma grande fonte de renda. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Ora, Mateus 15:24 diz que Jesus disse que veio apenas para Israel. Mateus 26:28, Jesus diz que o sangue dele foi derramado em favor de muitos e não de todos. Então quem é esse mundo de João 3,16? Mundo de Israel. Tudo foi para Israel.
Todos os profetas profetizaram para Israel. Os livros de Mateus a Apocalipse foram para Israel e para aquela geração. Mas o Apocalipse, o Satanás, o inferno, são as 3 maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso e muito, muito corrupto. Então, Eclesiastes 12:7 também é outro versículo que abriu muito o meu entendimento. É maravilhoso e eu creio que, na minha opinião, é o texto áureo da Bíblia. Olha só. E o pó volte à terra, a carne, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Meu querido, você percebe a diferença de ir e voltar? Isso é maravilhoso. Veja que a Bíblia diz que o espírito volta, retorna, ou seja, nós já estivemos lá. O espírito que está em mim não é o meu espírito, é o espírito que veio em mim. Ele sempre existiu. O espírito que está em você, ele sempre existiu. Ele é eterno. Por isso que Paulo diz, a gente vai ver na frente, que a nossa cidadania está nos céus. Nós não somos seres terrenos, nós somos seres celestiais. Quando a gente entende isso, a gente não aceita ser chamado de pecador. Porque o sistema religioso nos apresenta em carne. Paulo, quando fala de pecado, ele está se referindo ao pecado da carne. Enquanto o nosso espírito estiver revestido de carne e sangue, ó, desse diabo aqui, está lá em 1 Pedro 5,8, que diz que o diabo anda ao nosso derredor, sede sóbrio, beba com moderação, porque senão o diabo anda ao vosso derredor, bramando como um leão feroz, buscando a quem possa dragar. Quem é esse diabo que Pedro está se referindo? A carne. Esse é o nosso diabo. Então, enquanto o nosso espírito estiver revestido de carne, a carne sempre terá tendência de pecar, de fazer o que é errado. Mas Deus não nos vê em carne, Ele nos vê em espírito. E em espírito, você é perfeito, você é perfeita. Quando é que o sistema vai dar esse entendimento a você? Nunca, porque isso liberta os filhos de Deus desse maldito sistema religioso. Então, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte, retorne para Deus. Isso é maravilhoso, meu querido. Nós não somos criaturas da terra, não. Olha só o que diz aqui, Filipenses 3:20. Mas a nossa cidadania está aqui na terra? Não. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo estava falando aí em Filipenses, esperando o Salvador, com relação à grande tribulação que foi no ano 70. Paulo não passou pela grande tribulação porque Paulo creu. Todos os eleitos de Deus que creram foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. E os eleitos de Deus que não creram foram condenados. Condenados a quê? A grande tribulação. Então esse Salvador aqui foi no ano 70. Onde houve o arrebatamento. No ano 70, os eleitos de Deus estavam dormindo, estavam mortos, porque eles não passaram pela grande tribulação. Então, no ano 70, houve a ressurreição. Hoje não existe mais ressurreição. A gente não dorme mais. Imediatamente, quando um eleito morre, imediatamente a gente recebe um corpo glorioso igual ao dele, fazendo cumprir o que está escrito em Filipenses 3:21, que receberemos um corpo glorioso igual ao dele. Hebreus 12:9 é o que diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, o pai de Paulo, a mãe de Paulo, meu pai e minha mãe, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha que palavra tremenda, né? Paulo está dizendo ali que o Senhor é o Pai dos Espíritos, é o nosso Pai, porque você, meu querido, você não é carne. Você não é uma carne que possui um espírito. Você é um espírito que possui uma carne. Tenta inverter. O sistema religioso faz você se olhar no espelho e se ver uma carne. Ah, eu sou uma carne que possui um espírito. Não. Se você pensar assim, você vai estar na mão deles. Você não é carne, você é espírito. O seu espírito é eterno. Ele sempre existiu.
e seu espírito, o espírito que está em você, ele vai voltar para Deus. Esse espírito, ele é intacto, ele é virgem e ele é sem gênero. Não é o espírito de Júlio, é o espírito que veio no ventre da mãe de Júlio e ele foi receber um invólucro, um revestimento de carne e osso. A minha carne veio do sexo masculino, hétero, e minha mãe deu o nome de Júlio. Esse Júlio, essa carne, vai para a sepultura, vai para o inferno. E o espírito que sempre existiu volta, retorna para Deus. Isso é maravilhoso. Então olha só, Filipenses 3:21 diz que a nossa cidadania está nos céus, e Hebreus 12:9 fala que nós devemos nos sujeitarmos muito mais ao Pai dos Espíritos. Se você entender isso, meu querido, o sistema religioso perde você. Engraçado, eu recebi uma mensagem de uma eleita, de uma abençoada, dizendo: Júlio, o sistema religioso me perdeu. Porque ela passou muito tempo aí na Assembleia de Deus e olha, era terrível. Eu passei, né? Foram 14 anos no sistema religioso Paz e Vida, meu Deus, Batista e Assembleia de Deus. Então foram 14 anos. Eu sei que existem pessoas aí que estão há 50, 60, 70 anos no sistema religioso e não têm o entendimento da graça. Muitos ainda não ouviram a mensagem da graça. Por isso que eu encerro essa mensagem dizendo que você compartilhe essa mensagem. Né? Tem muitas pessoas eleitos de Deus aí que precisam ouvir essa palavra. E de repente Deus está decidindo abrir o entendimento deles. Então eu peço que você compartilhe essa mensagem, ative o sininho, dá um like. Quando você clicar no sininho, vai aparecer a opção de todas. Aí você clica em todas. Para quê? Para que toda vez que eu colocar uma mensagem do Acorda Povo de Deus, o YouTube vai avisar você. Olha, o Júlio colocou uma nova mensagem. E eu peço que você dê esse joinha, dê um like, porque também é muito importante para o crescimento do canal. E principalmente, compartilhe essa mensagem. Eu sei também que existem pessoas que gostam demais do canal, mas ainda não se inscreveram. Eu peço, por favor, que você se inscreva no canal, faça essa palavra andar e compartilhe essa mensagem, tá bom? A nossa meta é chegar até o final do ano com 5.000 inscritos para a glória de Deus. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz. Você é espírito, você não é carne e o seu espírito é perfeito, é perfeita para Deus. Graça e paz, queridos.